fiquei surpreso, né? O impacto positivo, ótimo, saí daqui muito melhor do que eu entrei hoje. Gostei demais da conta. Agrega valores, agrega o network, o conhecimento, a troca da experiência que a Ana trouxe para nós. Essa carga de cases que ela trouxe de outros hospitais é muito importante. Está lá na unidade fazendo um elo de tudo aquilo que o palestrante está falando. Então, para mim, é sensacional. Avalie seu desempenho, aprenda hotelaria hospitalar de uma forma prática, direta e finalize esse curso com novas ideias, ferramentas e estratégias para revolucionar os seus resultados. Meu nome é Ana Augusta, sou especialista em hotelaria hospitalar e tenho mais de 12 anos de experiência na área. Atuo viajando por todo o país prestando consultoria, ministrando palestras, cursos e treinamentos. Preparei esse conteúdo sob medida para você, gestor e coordenador das áreas que apoiam assistência em saúde, reunindo o melhor da minha trajetória em aulas dinâmicas, divertidas e totalmente reais, diretas, sem rodeios e sem filtro. Esse curso existe desde 2019 e já foi realizado em 9 localidades diferentes, tendo atingido um público de mais de 1.000 alunos em todo o Brasil, tanto pelas versões presenciais quanto pela nossa plataforma online. Esteja conosco no próximo curso executivo em hotelaria hospitalar, na localidade mais próxima de você. Para parabenizar os organizadores deste evento de hotelaria hospitalar, que foi muito importante para nós, profissionais da área da saúde. Nós viemos da cidade de São José do Rio Preto, andamos 250 quilômetros e estamos muito felizes por estar aqui, porque foi um evento grandioso. Com certeza a nossa equipe toda está muito feliz e nós vamos sair daqui sabendo muito mais do que nós chegamos aqui. Foi um dia bem produtivo, né? Falando de assuntos muito relevantes referente à hotelaria hospitalar, que é esse universo, essa dedicação diária que nós hoteleiros, temos que ter. E estou muito feliz e com certeza com mais coisas aprendidas, com mais novas ideias, com inovações, então saio muito feliz. Pessoal, uma satisfação participar desse evento em Ribeirão, podendo trazer um pouquinho sobre a nossa tecnologia e principalmente falando do impacto que a tecnologia traz nas operações, né? Então, mais do que falar dos nossos produtos, que pra gente é um orgulho imenso, né? A evolução, a inovação que a gente pode trazer para as áreas, mas principalmente dizer para as pessoas o quanto a tecnologia vai melhorar a vida delas em termos de análise, gestão de pessoas, de indicadores e de desempenho. Eu tenho para dizer sobre o dia de hoje é que foi um evento extremamente incrível. A Ana passa toda a sua experiência de uma forma muito concisa, muito clara, dinâmica, que faz com que a gente consiga compreender de uma forma bastante ampla. Então eu tenho a agradecer, estar participando hoje do evento presencial, comprei o curso online, foi uma experiência incrível também, estou muito feliz de estar aqui vivendo essa experiência. Ribeirão Preto é muito especial. Eu sou do interior de São Paulo, apesar de fazer esse curso já há 4 anos, passamos por vários estados do Brasil. É incrível ver aqui o engajamento, o comprometimento e o quanto esses profissionais são brilhantes e poder contribuir compartilhando as minhas experiências
é uma sensação muito gratificante. Espero poder voltar ao interior mais vezes e espero poder contribuir com o crescimento dessa galera ainda muito mais. Então, falando nisso, mais gratificante ainda é ver o retorno do público, o tanto de inscrições que nós tivemos, a casa está cheia, nós atingimos ainda mais, superamos a quantidade de inscritos esperados e isso só vem reforçar o quanto esse conteúdo é importante, um conteúdo que eu até falei aqui de manhã, é uma autoanálise do nosso próprio desempenho, é uma mudança de mentalidade, mudança de foco, para sair do meio do problema, começar a enxergar as oportunidades e soluções e poder contribuir com isso e saber que todo esse trabalho, todo esse conteúdo transmitido aqui vai ser revertido em melhorias nos hospitais e isso traz um significado muito maior para o nosso trabalho. Então, só tenho a agradecer e está sendo uma experiência excelente e muito enriquecedora. Conhece a Nix Tecnologia? Com mais de 20 anos de experiência nas áreas de saúde, hotelaria, indústria e serviços, a Nix já transformou digitalmente diversos clientes e pessoas. O NewCheck, nossa solução digital, foi desenvolvida para otimizar os resultados em diversos processos da sua instituição. Com registros seguros e informação mais acessível. Identificamos os locais e equipamentos com QR Code para uma gestão mais aprimorada de locais críticos. Disponibilizamos painéis gerenciais e relatórios dinâmicos para acompanhar o dia a dia da sua instituição. Além de um painel de locais para visualizar tudo em tempo real. Quer saber mais? Acesse www.newcheck.com.br. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Bem-vindos ao nosso canal mais acolhedor da área de saúde. E eu já trouxe a nossa convidada logo de cara, porque ela já é da casa, ela já foi palestrante convidada em vários cursos executivos, é um sucesso de popularidade. Minha grande amiga, a Simone Martins, ela... Explica melhor você a sua qualificação, Simone, que eu não estou com a minha colinha aqui hoje. Manda ver. Boa noite, pessoal. Ana, mais uma vez, obrigada pelo convite. A gente está aqui, eu já estou virando figurinha carimbada nas lives, né? Na terceira live já pode pedir música no Fantástico, né, Ana? Enfim, mas, pessoal, eu estou aqui pela Nix Tecnologia para a gente conversar um pouquinho sobre higiene e hotelaria hospitalar. Obrigada, Ana, pelo convite. Eu que agradeço, e eu sempre quis falar isso, né? Em Brasília, 20 horas e 5 minutos. Sim, nós estamos diretamente de Brasília e o nosso compromisso em fazer as lives semanais continua trazendo bastante conteúdo rico e que vai acrescentar no seu dia a dia. Novamente, fiquem à vontade para comentar, para compartilhar suas experiências, para colocar suas dúvidas. Boa noite a todos que estão nos acompanhando simultaneamente pelo Instagram e boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube de todo o Brasil. Sejam muito, muito bem-vindos. Nós não seríamos o canal mais acolhedor da área de saúde sem a contribuição de vocês. Então, pessoal, hoje o nosso tema é muito rico, é muito interessante. A gente sempre fala de tecnologia, sempre fala dos benefícios da tecnologia. Eu vou fazer uma pequena introdução para lembrar como que a tecnologia consegue contribuir com o aumento da produtividade nos processos de higienização. E nós falamos em tecnologia, as pessoas imaginam coisas muito complexas, mirabolantes, quando na verdade a tecnologia está em tudo. Então, desde a formulação dos produtos químicos, hoje nós temos produtos que têm tecnologias que nos ajudam a ter mais efetividade, mais eficácia na limpeza, otimização dos processos. Eu tenho também equipamentos que trazem benefícios e ganho em ergonomia, tem um design mais apropriado. Além da ergonomia, você que atua na área sabe que
um POP, um procedimento operacional padrão, ele pode ser totalmente alterado, processos podem ser economizados, podem ser otimizados, se eu tenho equipamentos específicos e próprios que vão ajudar na minha operação. Então, tudo isso envolve tecnologia. Outra tecnologia interessante aqui é em maquinário e automação. É uma produtividade interessante que eu gosto de sempre comparar, né? Eu consigo com um maquinário, uma máquina autolavadora, enfim, eu consigo ter um resultado melhor, com mais qualidade, em menos tempo. Então, tudo isso gera bastante benefício e gera otimização. Agora, sistemas de gestão, que é o que a Simone vai falar para a gente um pouco melhor, de uma forma mais prática e até mais aprofundada, ele nos ajuda a ter um planejamento inteligente. Não adianta nada dessas tecnologias se eu não tiver um trabalho que realmente consiga prever, consiga atuar de forma preventiva e não de forma reativa, que é o que eu costumo falar bastante, né? A gente tem que ter uma metodologia de trabalho de forma que os nossos processos aconteçam como uma engrenagem, né? E não que a gente fique correndo atrás de apagar incêndio ou atender solicitações. E o sistema, ele nos ajuda muito, tanto com o planejamento, como com as ações de melhoria. O que a tecnologia, no meu ponto de vista, Simone, aí fica à vontade também para trazer as suas considerações, mas no meu ponto de vista, enquanto gestora, que eu já fui em alguns contratos, e atualmente enquanto consultora. Eu já falei isso algumas vezes, mas a gente, às vezes, lá da nossa sala ou da nossa gestão, nós não temos uma visão muito clara, por mais que você esteja perto da operação, daquilo que acontece de fato, se eu não tiver dados e evidências. Como que eu vou fazer uma análise crítica baseada em um dado subjetivo? Outra questão é que, além das melhorias assertivas que esses dados contribuem para que nós obtenhamos, eu tenho um respaldo, ou seja, serviços como de higienização, por exemplo, que é o que nós estamos abordando hoje, eles são muito sujeitos a uma avaliação subjetiva. Então, eu limpei aqui uma sala agora, entrou alguém, sujou, e aí fica aquela percepção, nossa, nunca ninguém limpa aqui essa sala. Então, existe uma necessidade da gente ter dados e evidências para conseguir mostrar o trabalho que vem sendo feito. Então, eu tenho transparência de informações e eu consigo enxergar exatamente onde está a causa raiz do erro e fazer melhorias assertivas, que para mim, como gestora, é o que a gente precisa, ou como consultora, é o que nós precisamos. Saber exatamente como gerar melhorias e de forma assertiva. Agora, outra coisa interessante que a tecnologia traz para a gestão, além desses dados para tomar essas decisões, é uma visão muito mais clara de tudo que está acontecendo sem sair da minha sala. Claro que a gente precisa sair da sala, precisa estar lá na ponta, vendo, fazendo uma análise, até uma análise de eficácia e dos treinamentos, enfim. Mas a tecnologia nos ajuda a ganhar muito em produtividade, muito em resultado e muito em melhorias também. E para tirar aquele planejamento do papel, né, Simone? Eu trabalho elaborando as metodologias, é minha maior frustração, gente, conta para ninguém, só entre nós, tá, pessoal? Minha maior frustração é não ter a certeza que aquele planejamento que nós fizemos de rotinas, de cronogramas, de frequência das atividades, vai sair mesmo do papel. Meu maior medo é que aquilo tudo que a gente teve um trabalhão para fazer fique dentro da gaveta e aí? O nosso trabalho acaba que não serve, acaba que não tendo o resultado que precisa, né, Simone? Verdade, Ana. Então, eu acho muito legal a gente começar a falar das inovações na área da higiene hospitalar, né?
que ela não está só restrita ao software, às plataformas, mas também a produtos, equipamentos. Eu acho que a área de higienização está passando por uma transformação, né? E a tecnologia ela vem para trazer justamente esse acompanhamento dos processos mais de perto que você comentou, né? Então, eu queria trazer aqui um pouquinho, né, das vantagens, né? O que a gente ganha quando a gente traz a tecnologia para os nossos processos, né? Como você bem disse, a gente pode ter o acompanhamento, né, de uma forma mais tranquila, muitas vezes sentado na sala, observando ali o que está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês um pouco dos recursos que a gente tem para a área de higiene, para que isso seja possível, mas ressaltando que eu acho que o ponto alto da tecnologia é justamente esse acompanhamento, esse monitoramento dos processos, né, para que o gestor ele possa ter esse olhar e melhorar, otimizar as equipes, enfim, melhorar aí todo o processo. Então, a gente busca, né, trazer essa transformação digital, aplicar a tecnologia para esse processo, para facilitar a execução e, como você disse, sair da subjetividade. Então, eu paro de achar que as coisas acontecem de uma certa forma e começo a ter evidência, rastreabilidade, controle e gestão sobre todo aquele processo, sobre todas as tarefas, né? Eu não sei se alguém conhece essas imagens. Eu tô rindo. Pode falar, vou comentar um caso real, case. Conta, Ana. De sucesso. Então, assim, minha primeira experiência na área de hotelaria hospitalar foi como supervisora de equipes de higiene em um hospital de grande porte em São Paulo. E as pessoas, realmente, o papel, ainda mais se tratando de um hospital de grande porte, e acontecem muitos processos, fica difícil você compilar tudo aquilo. Então, o que as pessoas pensam? Vou escrever qualquer coisa aqui que ninguém vai ver, ninguém vai ler. E aí eu fui lá numa casa administrativa, que era, né, fora do hospital, e tinham lá 2 banheiros em 2 andares diferentes que a pessoa fez a limpeza concorrente no mesmo horário. E você fala, uau, né? Pessoa, isso é um fenômeno. Um foi a inteligência artificial que fez, o outro foi a pessoa, né? Incrível. Então, essa imagem, na verdade, é uma realidade em grande parte das unidades hospitalares, em grande parte das instituições, né? A gente tem aí uma evolução com os ramais, né? Imagina, evolução com os ramais, né? Então, a gente sabe que isso é uma realidade e a gente traz uma nova visão para os processos para que a gente possa, com um recurso totalmente acessível, mudar essa realidade, né? E aí eu trago aqui mais uma imagem, né? Eu imagino que todo mundo deva ter nas equipes o expert em ler esses códigos secretos dos registros em papel, né? Então, acho que todo mundo acaba criptografado. Exatamente. Então, assim, a gente não fala só mal do papel, ele tem as suas vantagens, a gente gosta de ressaltar, mas sair do mundo offline e entrar para o mundo digital traz inúmeras vantagens, e essa é uma delas, né? Eu não preciso tentar aí entender esses códigos secretos, né, dos registros. Então, a ideia com a tecnologia é a gente tirar esses controles offline, o papel, a planilha, e trazer dados inteligentes para o processo. E aí, falando com o pessoal da hotelaria, né, que decide aí, eu vou trazer, vou fazer essa transformação digital nos meus processos de higiene, o processo principal que a gente fala que deve ser o início, né, por conta da sua criticidade, é a gestão de leitos. A gente sabe que o giro de leitos para os hospitais ele é vital, você ter essa agilidade nesse processo, porque o leito ou ele é receita ou ele é despesa, então a gente tem que fazer isso girar rápido. Então, começar pelas terminais de alta é um bom processo e é uma boa decisão na parte de higiene hospitalar, né? E é impossível se falar de produtividade sem falar de gestão de leitos, porque o quanto o hospital perde em receita
pela falta, às vezes, de comunicação ou de interação entre as áreas. Eu lembro um hospital que eu tive a oportunidade de trabalhar, nós redesenhamos o processo de alta com todas as áreas envolvidas. É um processo bastante complexo, que envolve muitas pessoas, e assim, se não tiver uma comunicação muito alinhada entre todos, se não for algo muito bem orquestrado, eu perco ali 3 horas fácil, né? Que o paciente pode demorar para sair do leito ou para ter uma informação de alta. Um detalhe que poderia ter sido muito simples de ser resolvido, né? Então, quando a gente fala de higienização, eu acredito que uma das principais questões que incide aí na produtividade do hospital, na saúde do hospital, enfim, essa questão é super importante. E você percebe que é a primeira iniciativa, né, de tecnologia na área da higienização, né? É fazer justamente esse controle do giro de leito por conta da importância que isso tem, né? E da necessidade de você ter uma operação eficiente, né? Então, o que a gente pode fazer em termos de tecnologia? Eu não estou conseguindo mudar, Ana. Não sei por quê. Agora consegui. Consegui. O que essa, vamos dizer assim, o que essa ferramenta de tecnologia pode trazer para agilizar esse processo de gestão de leitos, né? Hoje, a gente tem a possibilidade de ter sistemas e plataformas que possuem interface com os principais sistemas, os ERPs dos hospitais, esses mais famosos de mercado, né? Então, com isso, você já começa a ter a agilidade da comunicação da alta. Então, quando a gente tem essa interface, além da gente poder fazer, vamos dizer assim, o acompanhamento de todas as etapas, né, da gestão de leitos, né, a gente consegue trazer aí também pontos importantes de monitoramento desse processo. Então, vou mostrar aqui um pouquinho. Ele está meio lentinho para mudar aqui. Vamos ver se eu consigo. Quer ajuda? Eu quero. Aí. Então, aqui é um exemplo, né, de como a interface e a gestão desse processo todo, né, pode trazer de informação das etapas do processo. Então, hoje o NewCheck, por exemplo, quando a gente tem interface com a gestão de leito de um hospital, e você tem lá o responsável por inserir a informação de alta nesse sistema, né? A gente consegue, de forma automática, que esta informação entre no nosso sistema, através de um alerta, uma notificação para a equipe da hotelaria, para que a tarefa seja executada o mais rápido possível. E aí você começa a ter também um monitoramento de situações como, por exemplo, né, a equipe de higiene chega num determinado local para fazer a higienização daquele leito e ela se depara com equipamentos da enfermagem, com uma questão de manutenção. Então, você consegue também, vamos dizer assim, frear esse processo no momento que não vai ser possível dar o andamento da liberação desse leito, não penalizando também a equipe de higiene nesse caso. Mas quando tudo dá certo, quando tudo funciona bem, você consegue, através do sistema, ter todo o monitoramento das etapas, desde a liberação para a higienização, desde o momento que alguém assumiu aquela tarefa, né? Todo o tempo de dedicação para a realização daquela higiene e a liberação do leito, né? E você consegue ter nesse dashboard, por exemplo, a visualização dessas etapas e o detalhe do registro do colaborador também. Eu tenho mais um zoom aqui desse dash, onde mostra, por exemplo, como chega essa notificação de forma automática para a equipe de higiene. Então, os colaboradores, né, que estão utilizando a aplicação para registrar as limpezas concorrentes, enfim, recebe a informação de que aquele leito está vago para higienização e você consegue atuar de forma mais rápida. E essa notificação ela pode ser repetida de tempos em tempos até que alguém assuma essa tarefa e inicie o processo de higienização.
Deixa eu ver Legal. aqui. Quer ajuda? Além dos dashes que a gente tem dedicados para a gestão de leitos, né, específicos para o acompanhamento dos leitos, devido a essa criticidade e tudo mais, da importância desse giro, né, a gente tem também painéis online, onde você pode, de forma visual, fazer o acompanhamento muito rápido, né, de como está o fluxo dessa liberação de leito. Então, aqui é um exemplo onde a liderança, as equipes conseguem ter a informação rápida, por exemplo, né, através das cores, da utilização das cores, onde o técnico está fazendo essa higienização no momento. Então, a cor azulzinha é onde está o colaborador fazendo a tarefa naquele momento. O verdinho, ele já finalizou aquela higienização, o vermelho está pendente. O que é interessante, né? Eu consigo, através desse monitoramento de toda a infraestrutura ali da área de internação, acompanhar o fluxo e poder fazer movimentações de equipe se for necessário. Consigo ter, assim, atuar rapidamente, né? Intervir para que eu consiga ter uma liberação mais ágil desses leitos. E aí, a questão do registro, né? A gente estava falando ali do acompanhamento da liderança, e agora falando um pouquinho sobre a utilização pelo colaborador, a gente tem os famosos checklists, né? Que a gente pode ter um específico para a limpeza terminal de alta com os itens que forem relevantes para aquele processo. Então, você pode ter ali itens de verificação, você pode ter a questão da reposição de insumos, o que for, de fato, relevante para termos de registro e dados e indicadores. Outra coisa legal que a gente vai falar um pouquinho mais para frente são alguns recursos que a gente tem no sistema, como recusa, essas coisas que eu vou mostrar um pouquinho. E aí, Ana, quando eu tenho os registros, né, e tenho todo o processo monitorado, eu começo a ter uma infinidade de dados e indicadores desse processo para que eu possa ter ações de melhoria, né? Então, eu começo a conhecer os registros por hora, não daquela forma, né, muito com a visão de retrovisor, né, eu já fiz tudo, aí eu vou lá no papel e registro, e calculo mais ou menos o tempo que eu levei. Não, em tempo real, as informações, elas estão no sistema, e elas vão gerar esses indicadores do tempo médio do giro de leitos, né, a produtividade por colaborador, eu começo a ter ali os tempos da equipe para a realização das altas, as terminais por turno, por período, a permanência dos leitos. Por exemplo, uma coisa bem bacana, quando a gente tem a interface com o sistema de gestão de leitos, a gente consegue ter até o monitoramento do tempo de internação do paciente para que seja feita a retirada dele para realizar a terminal, depois de 14 dias de internação, de acordo com a vigilância sanitária, com as regras regulatórias, né? Então, o sistema ele começa a trazer essa automação, a gente não precisa tanto aí do ser humano para fazer esse controle, né? E o que é interessante é que até para dimensionar as pessoas, esses dados vão me ajudar para revisar os horários dos plantões, né? Eu vou saber quais são os picos de alta, enfim. Totalmente, porque você vai ter a informação das altas, né, o tempo, né, dos colaboradores, então você consegue ter aí essa temperatura, né, da unidade, esse mapa de calor da unidade. Então você sabe os momentos que você precisa ali ter uma equipe mais dedicada para alta, enfim. Até as substituições não, as movimentações internas. Vou tirar essa pessoa aqui da equipe de altas e vou colocar em outra área, sabe, até acredito que nesse sentido, né, de sentir mesmo o perfil das pessoas. Exatamente, a gente consegue, eu vou mostrar um pouquinho, a gente estava falando de alta, né, então de limpezas pontuais, né, limpezas não planejadas, e agora a gente vai falar um pouco das limpezas planejadas, das limpezas programadas. Né? Então, a gente tem lá todo o acompanhamento das altas, todo o fluxo específico para as altas, e a gente tem também a questão das limpezas planejadas.
Então, o que eu consigo fazer hoje com a tecnologia? Eu pego lá o nosso famoso cronograma das limpezas, né? Que toda unidade tem. Ali naquele cronograma eu já tenho a informação de todos os locais, eu já tenho um mapeamento da unidade hospitalar. Eu pego toda essa informação, através do mapeamento, eu consigo identificar todos os locais com os QR Codes, né? E eu insiro o planejamento de higiene para cada um daqueles locais. Então, seja a parte dos leitos, as áreas comuns. Então, eu vou colocar a periodicidade que deve acontecer as concorrentes e as terminais programadas. E isso vai entrar de forma automática no sistema. Então, o colaborador, quando ele entra e vai assumir o seu turno, e ele se identifica dentro do sistema, eu sou a Simone, eu sou do turno da manhã, eu vou lá para o segundo andar, o sistema vai trazer para mim tudo que está planejado de tarefas para o segundo andar naquele dia. Então, X limpezas concorrentes, X terminais programadas, e eu começo ali a registrar as higienizações que eu vou fazendo, com a leitura do QR Code, já tendo também aí toda essa evidência dos registros, né? Eu faço a leitura, inicio o processo da higiene e depois concluo. Eu vou tendo ali também os tempos da higienização. Então, o sistema ele permite que eu planeje, que eu registre, né? E que eu faça também verificações, a parte ali dos encarregados, as vistorias, as inspeções, né? Então, você consegue também ter ali todo o acompanhamento. Isso para alta também, né? Por exemplo, no caso da alta, só voltando um pouquinho para complementar, a gente consegue ter aí um flow do processo também. Eu consigo ter, usando a tecnologia, o fluxo do processo da seguinte forma: o colaborador ele finalizou aquela limpeza terminal, automaticamente a liderança, os encarregados recebem uma nova tarefa para vistoriar e liberar aquele leito, por exemplo. Então, eu consigo colocar, né, esse fluxo de tarefas dentro do sistema. E outro ponto importante também relacionado às limpezas planejadas é o acompanhamento em tempo real. Então, eu consigo, além da... Deixa eu avançar aqui, engripou de novo, agora foi. Eu consigo ter também um acompanhamento específico dessas limpezas. Oi, Marcelo, o nome do sistema é NewCheck. Depois a gente dá uma lida aí, né, Ana, nas interações aí do pessoal. Outra coisa que é possível, né, é também abrir solicitações de higienização com a tecnologia. A gente fez até uma live falando de hospitalidade, né, Ana, que o QR Code de identificação dessas áreas comuns, desses leitos, eles podem ser usados para comunicação com os pacientes e acompanhantes. Então, o próprio paciente, ele pode ler o QR Code com o seu celular e solicitar uma higienização, uma retirada de resíduo, alguma coisa do leito. Aqui até para funcionalidade de enxoval também. Eu quero um travesseiro extra, eu quero um cobertor. Sem dúvida. O administrador ele pode definir ali quais são os itens disponíveis para solicitação do paciente e do acompanhante, né? E aí você ganha também agilidade na operação, porque essa informação ela vai entrar direto para a hotelaria, né? Direto para a equipe responsável, também como uma nova tarefa para que alguém possa rapidamente atender esse paciente. E você também fazer toda essa gestão dessas solicitações, né? Aqui é um pouco de como o app funciona, né? De como a aplicação funciona. Então, imaginando que eu tenho os cronogramas dentro do sistema, os registros eles podem ser feitos por turno e eu posso definir o detalhamento das atividades também por tipo de processo dentro da higienização. Então, se é uma concorrente, eu posso ter um determinado checklist, se é uma terminal programada, outro, terminal de alta, outro. Então, e aí com alguns outros recursos, né? Que, por exemplo, o ramal não me possibilita, né? Que a tecnologia traz, como, por exemplo, né, o recurso fotográfico, que eu vou mostrar aqui. Aqui é um pouquinho como a gente faz o mapeamento dos locais através do QR Code, né? Sim. Não falando mal do ramal, mas recentemente, hoje, eu vi uma dificuldade muito
que eu nunca tinha pensado, nunca tinha identificado relacionado ao ramal. Se eu vou fazer uma limpeza concorrente em um apartamento de um paciente e ele recusa essa limpeza, eu não consigo entrar no quarto dele para digitar e fazer o registro daquela recusa. Claro, tem a opção de ir no posto de enfermagem, mas dependendo da localização, enfim, incide em vários outros problemas, né? A gente sabe que a equipe de higiene, por mais que a gente faça treinamento motivacional, fale da importância que eles têm, eles normalmente não querem incomodar no posto de enfermagem, né? E, enfim. E tem aquela questão, mesmo quando eu estou na concorrente, eu vou pegar o telefone do paciente, tem alguns pacientes que não querem, não né? Enfim, eu crio uma barreira, né, para registro daquele dado que é tão importante. É que, na verdade, né, aquele telefone dentro do quarto, ele não é para esse fim, né? Na verdade, ele não é para ser utilizado para os colaboradores registrarem uma tarefa, né? Exato. Então, acaba tendo essas dificuldades, essa falta de precisão, né? Fora que o investimento para você colocar também esse recurso é mais alto, né? Quando a gente fala de uma tecnologia, o registro via QR Code, o investimento é muito baixo, Ana, porque a gente vai mapear as áreas, a gente vai ter que sim utilizar os celulares, né, para fazer os registros. Esses celulares eles vão passando pelos turnos, então dá para otimizar também o número de dispositivos usados, né? E não tem essas dificuldades, né? Eu não vou gerar nenhum incômodo junto ao paciente. Consigo registrar as recusas, enfim, tudo, né? Outra questão de que também dificulta um pouco. O hospital, nós sabemos que está toda hora reforma aqui, fecha ali, muda essa área para isso, agora aqui não é mais aladia, agora enfim, a gente sabe que o hospital, como já dizem, né, é um organismo vivo, ele tem constante mudança, evolução. E aí você tem um ramal que era de um quarto, agora não é mais daquele quarto, né? Agora mudou, aquele quarto mudou para outro andar, para outra ala. E aí, né? Então são alguns detalhes que dificultam no nosso registro no final das contas, né? Você imagina, por exemplo, a gente passou por um ambiente de pandemia onde a dinâmica, né, era absurda, né? Você abriu RPA virou UTI, né? Exatamente. Então, é muito complicado você lidar quando você precisa realmente de uma ferramenta que ela não tem essa mobilidade, ela não tem essa facilidade, né? Os QR Codes, a gente ativa os QR Codes, desativa a área, ativa, então é muito fácil e a gente reprograma os locais, enfim, tem bastante facilidade com isso, né? E outra coisa que eu queria te mostrar são alguns recursos. Você comentou sobre a recusa, né? Então eu vou fazer uma higienização, o paciente está dormindo, o médico está fazendo um procedimento. Hoje a tecnologia, ela possibilita, né, também registrar essa recusa, ter essa evidência da impossibilidade de fazer, e o melhor, não contar com a memória do colaborador. Essa pendência, ela volta para o sistema. Né? Que ótimo. Né? Outra dificuldade, por exemplo, o ramal, né? Eu registrei a recusa e aí, né? Essa pendência, ela vai ficar no sistema até que eu realize a higienização, né? Então, se eu fui lá e tentei 5, 6 vezes fazer higienização naquele leito, eu tenho condição de ter essa evidência, o que pode diminuir aí o número de reclamações, porque muitas vezes a gente sabe que passa por essas situações, né? Eu estou internada aqui há 6 dias, ninguém veio aqui limpar. Ou isso só acontece, não sei, só acontece em São Paulo, né, Ana? Não sei. Não. Então, hoje assim, eu não estou em São Paulo, eu não posso usar essa piadinha hoje. Você não está em São Paulo, né? Hoje isso acontece, sei lá, em Brasília, né? Isso só acontece em Brasília. Não, gente. Exatamente. Então, a gente consegue ter também esse registro dessas tentativas, essa evidência, até para preservar os colaboradores da higiene, né? Porque eu acho que um dos principais objetivos do sistema é esse também, sabe? Deixa eu te só complementar uma coisinha. É impressionante como as reclamações que alegam ninguém nunca limpa o meu quarto procedem exatamente dos apartamentos onde tem recusa.
Então, é muito... Não dá para Exatamente. entender, né? Exatamente. Porque Enfim, claro, é o que você falou, a pessoa tem que lembrar de voltar. Não é porque ele recusou naquele momento que eu não preciso ir, né? Mas é as duas coisas, né? Você ter esse controle de que houve a tentativa e foi recusado, ou aconteceu algo que inviabilizou, mas você ajudar a lembrar que, ó, volta lá, né? Tirar Exatamente. aquele papelzinho do pão, né? Que elas colocam lá, ficam... Exatamente. Conhece? Então, assim, não confie na memória. O sistema ele volta, quando eu coloco uma recusa, seja por uma questão ali, né, de realmente o paciente está em algum momento que não é possível, ou ele não quer naquele momento e tal, eu consigo registrar e essa pendência vai voltando para o sistema, né? Não A volta Viviana em comentou casos. aqui. A Oi? Viviana ajudou a gente aqui, desculpa te interromper de novo. Falou que acontece muito em Caruaru, então a gente descobriu onde que acontece. É só em Pronto, Caruaru que acontece. só em Caruaru. Aqui em São Paulo, em Brasília, não acontece. Não, em Curitiba não acontece, né? É, Em Palmas também não. exatamente. Então a gente pode contar com esse recurso, né, também ajudando aí o colaborador, né, preservando ali o colaborador e também, por exemplo, a assinatura. Se você precisar da validação de uma vistoria, de uma limpeza, o app também possibilita essa validação através de uma rubrica, uma assinatura, algo assim. Outro ponto, né, que é um ganho gigantesco é a evidência fotográfica. A evidência fotográfica ela pode ser utilizada em diversas situações, como, por exemplo, uma necessidade de manutenção. Então, eu estou fazendo uma higienização num leito, numa área comum, verifico a necessidade, né, de uma manutenção, eu posso fotografar, eu posso fazer marcação, em Juiz de Fora também acontece, Goiânia também muito. E Essa da manutenção também acontece. isso também acontece só aqui em São Paulo. O que acontece? O colaborador da higiene, Ana, ele pode registrar essa necessidade de manutenção, fazer uma marcação nessa foto, e esse campo, por exemplo, ter uma interface com o sistema de manutenção. Então, é esse ganho operacional que a tecnologia vai trazendo para todo o processo, e você ganhando tempo também na liberação do leito e das áreas, né? Ô, Simone, deixa eu entender, volta um pouquinho. Se eu tirar uma foto de um problema que precisa de manutenção, ele já identifica da onde que é, que lugar ou que apartamento e já abre uma OS sem eu precisar ficar lá abrindo OS. Isso, Ana, porque o que acontece? Quando eu estou registrando uma limpeza, né? Eu fiz a leitura do QR Code, que é a identificação daquele local. Já sabe de onde vem. Uhum. Então, o sistema já me trouxe ali a data, me trouxe onde eu estou, o nome do colaborador que está fazendo aquele registro, né? Então, quando eu me deparo com uma necessidade de manutenção, por exemplo, e eu vou fotografar esse campo, ele pode ter interface com o sistema de manutenção, tá? Que poderá ser o new check também, que a gente tem também essa função. Mas se não for, a gente consegue também falar diretamente com a área, tá? Então, essa informação entra como uma requisição, como um chamado, de acordo com a regra que a instituição quiser definir, tá? Otimiza muito tempo, né? Muito mesmo. E aqui também a gente vai ter o painel específico de acompanhamento das limpezas planejadas. Então, eu tenho lá a gestão de leitos, estou lá acompanhando aquele processo, e aqui eu consigo também acompanhar todo o fluxo das tarefas no turno, né? Então, também eu consigo fazer essa movimentação de equipe, como eu estou com a estrutura toda do hospital, né? Eu mapeei todo o hospital, então eu tenho lá todas as áreas, todos os andares, eu consigo fazer também essa movimentação de equipe de acordo com as altas, por exemplo. Eu estou observando que tem um setor ali que só está acontecendo as concorrentes normais, eu tenho mais de um colaborador lá, eu posso fazer essa movimentação de acordo com o fluxo da alta. Então, eu começo a ter essa gestão, né? Esse sonho de estar em todos os lugares, né? Então eu consigo ter uma visão mais ampla, né? Porque por mais que eu faça uma ronda, veja na ponta o que acontece, muitas vezes o que nós vemos é uma amostragem que não representa o dado real, né? A realidade.
Então é muito bom isso. Sem dúvida. E aí eu consigo também ter esse acompanhamento através das cores, consigo entender como é que está o fluxo de tudo que está planejado no dia também, né? O que está pendente, o que já foi feito, quem fez, enfim, a gente tem um painel ali específico para as planejadas também, tá? Legal. E aí, de novo, quando a gente começa a falar de dados e indicadores, tudo que eu registro no sistema eu consigo extrair essas informações, né? Então, é legal quando a gente entra num projeto pensar assim, quais as informações que você precisa, quais são os dados que a gestão precisa evidenciar, enfim, para a gente poder construir o registro que o colaborador tem que fazer. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai construir esses checklists para o colaborador, né? A gente está falando de uma tecnologia inclusiva, né, Ana? A gente está trabalhando com profissionais que hoje, na sua grande maioria, não utilizam nenhuma tecnologia para registrar suas tarefas, né? Então a gente tem que ter o cuidado de não criar burocracia nesse registro, fazer isso de uma forma que seja fácil, que seja amigável para o colaborador, que ele não perca mais tempo registrando um checklist do que fazendo a higienização, né? Exato. Então tem que ser uma coisa bem tranquila, mas que também possibilite trazer as informações que eu preciso. Então a gente começa a ter ali a verificação do que estava planejado, do que foi realizado, por tipo de limpeza, então as concorrentes, as terminais programadas, eu consigo ter, de novo, né, a temperatura da unidade, né, então eu consigo saber ali os picos das limpezas concorrentes também, consigo fazer uma distribuição melhor de equipe e também acompanhar a produtividade do colaborador também, né? Os tempos aí eu consigo ter aí a dedicação dele em tarefa. Como ele registra início e conclusão de cada limpeza, eu consigo ter pelo colaborador e também o tempo por local. Então, eu começo a fazer um cálculo diferente também de equipe, né? Eu consigo ter uma média de dedicação em tarefa por local e por colaborador. E aí, a gente tem aí os registros por hora, o acumulado no dia. Por exemplo, se eu quiser, o sistema ele traz muitas informações automáticas, né? Porque a gente disponibiliza esses painéis, esses dashes para gestão, para liderança, mas a gente consegue também ter relatórios automáticos, como, por exemplo, eu quero ter a informação quando uma terminal programada num local crítico não for realizada, eu quero saber por quê, eu quero que alguém me justifique aquilo, né? Então, eu consigo ter esses relatórios automáticos também. E aí, né, a grande novidade, tem se falado muito sobre a IoT. O que a gente fez, né? A gente agregou o IoT ao nosso sistema, né? Então, a gente não precisa usar o IoT só como uma contagem, um fluxo, né? Meramente. A gente consegue alinhar os dispositivos inteligentes, né? A sensorização dos ambientes junto com o nosso sistema. Então, eu posso ter ambientes onde eu vou usar esses sensores de presença, né? Para me trazer, por exemplo, informações, alertas, né, de necessidade de higienização. Vou te dar um exemplo, né? Eu coloco um dispositivo num banheiro, né? E a gente começa a criar parâmetros. Toda vez que esse banheiro for utilizado, né, eu ter ali o registro da presença por 10 vezes, 20 vezes, eu disparo automaticamente para a equipe de higienização uma nova tarefa para aquele local. Então, o IoT vai trazendo para a gente, né, mais inteligência e sem a interação do humano também. Então, você consegue ter também o IoT ajudando, né? No nosso caso, a gente tem o NewCheck alinhado, trazendo todas essas informações que eu te mostrei, e mais essa possibilidade de ter essa inteligência, essa automação através dos dispositivos inteligentes também. Aqui é um exemplo, né, que eu consigo fazer o acompanhamento online, né, dessa utilização,
e, como eu disse, ter esses alertas aí do momento adequado para a realização das atividades. A gente estava brincando hoje, a gente estava conversando antes, né? Que a gente falou que muitas vezes a gente faz uma programação de limpeza, aquele ambiente não foi utilizado, mas o colaborador vai lá e faz a higienização, né? Então, exatamente. Falta uma análise crítica. Não, está programado, eu tenho que limpar aqui. Não, ninguém usou, mas eu vou limpar porque eu tenho que limpar. Então, o IoT ele vai trazer esse outro viés, né? Que é a tarefa relacionada à utilização, à demanda daquele local. Aqui, só para complementar, né, a gente falou da integração, o sistema de higiene, o NewCheck especificamente, né, e outras tecnologias, elas conseguem falar com diversos sistemas, como, por exemplo, o de manutenção, o de gestão de leitos e os demais sistemas de apoio, tá? E eu queria só comentar com você um pouquinho também da questão de CCIH, porque a gente sabe como é vital e importante os registros da higiene para as auditorias de CCIH. Então, então, assim, em muitos projetos que a gente trabalha, a gente também cuida ali, né, das auditorias de CCIH, das vistorias, então você consegue ter toda a informação da higienização da unidade e também acompanhar os registros das auditorias, você consegue ter ali o acompanhamento dos planos de ação, né, as ações corretivas, preventivas, as oportunidades de melhoria da unidade, e ter ali também toda a informação que CCH adora, né? Então, se eu quiser puxar ali todas as higienizações de um determinado leito, vai passar ali para mim tudo de forma rápida, com as evidências, com o registro feito pelo colaborador. Então, a CCIH também gosta bastante. E, Ana, era isso que eu queria te mostrar. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta. Tem várias. Marcelo, aí já está respondendo, né? Como que você pode solicitar uma cotação ou até fazer um projeto piloto para entender como funciona na prática. Porque eu falo assim, pessoalmente, quando eu conheci a Nix, eu visitei um hospital que eles atendem, depois nós fizemos um projeto piloto em um outro hospital que eu prestava consultoria. Enfim, acho que assim, tô passando por cima de você, Simone, não sei, mas a Simone pode falar melhor. Mas eu estou falando na experiência de cliente, né? Você vai ter todo o suporte para entender o que a sua unidade precisa, pode te atender melhor e vai poder ter uma experiência com o sistema. Teve uma pessoa que perguntou aqui, desculpa, Simone, você quer falar alguma coisa? Não. É isso mesmo, né? É só entrar em contato aí. É isso mesmo, entre em contato com a gente marca uma reunião para conversar especificamente sobre as suas necessidades, as suas demandas, a gente gosta de fazer demonstração, então é só entrar em contato com a gente. Legal. E aqui a Fernanda fez uma pergunta interessante. A gente sabe que o hospital normalmente tem dificuldade de internet, Wi-Fi. Essa é outra pergunta. Mas alguém perguntou se dá para funcionar offline. Já volto na sua pergunta, Fernanda. Achei. A Lívia. Essa ferramenta funciona offline, sem internet? Lívia, funciona sim. A gente precisa, na verdade, estar com a internet para carregar as pendências do dia, né? Então, eu não tenho como listar as tarefas do dia, de acordo com o cronograma previsto, se eu não tiver na internet, naquele momento que eu entro no sistema e carrego o que está previsto para o dia, o planejamento das tarefas do dia. Mas depois disso, se eu tenho áreas de sombra, se eu tenho ambientes ali com dificuldade, né, de internet, você consegue fazer o registro offline e sincronizar isso depois. Então, o que acontece? O sistema ele vai preservar o registro original. Então, tudo que o colaborador registrou, se eu fiz uma higiene das 9 às 9h30 e fui sincronizar essa resposta ao meio-dia, o sistema vai trazer exatamente a informação que foi feita pelo colaborador, que foi registrada pelo colaborador. Então, dá sim para trabalhar offline, você só precisa realmente
da internet para entrar e carregar as pendências do dia. Depois você consegue fazer todos os registros. O que você perde é o acompanhamento online do painel, por exemplo, né? Então, tem essa perda, mas consegue ter ali as evidências, os registros todos. O comentário aqui da Fernanda, fica à vontade, tá, pessoal, para comentar se esclareceu, se você quer fazer outra pergunta, outro comentário em cima do que a gente está falando. Mas aqui a Fernanda Stelling, ela fala de uma realidade e uma objeção muito comum. Eu tive a oportunidade de visitar vários hospitais públicos para fazer um levantamento de boas práticas, não só visitar, como fazer uma pesquisa com 40 hospitais da rede EBSERH, e essas visitas geraram coleta de boas práticas que deram origem a um manual de boas práticas em hotelaria hospitalar de domínio público. Está lá no nosso site, hotelariahospitalar.com, você pode entrar lá e fazer download do manual, que tem várias boas práticas, tanto de hospitais públicos quanto privados. Por que eu estou fazendo essa pequena introdução? As pessoas têm uma objeção muito grande com relação a tudo que envolve investimento. Talvez seja um paradigma que nós mesmos hoteleiros dos hospitais criamos, porque a nossa área normalmente gera muito gasto. A nossa área necessita de recursos, são insumos, contratos, enfim. Então, às vezes é um paradigma que nós mesmos criamos. Eu não posso investir em nada, porque a hotelaria já gera custo, gera gasto, é enxoval, é evasão, é o resíduo, são as pessoas, é a rotatividade. Só que, lá na introdução que nós fizemos no início da live, o que a gente precisa considerar também que muitos investimentos, eles revertem em economia. Eu acho que 2 paradigmas, né, Simone? Acho que a primeira coisa, quando a gente fala em tecnologia, as pessoas já imaginam um monte de cifrão, assim, né? Caindo. Exatamente. Nem toda tecnologia é inacessível ou é algo fora da realidade, né? E agora a gente tem que pesar, como nós falamos em uma outra live com o Maurício, colocar na balança qual o benefício que eu vou ter e qual é o que eu vou investir. Eu penso comigo assim, Simone, só desses dados que eu não vou ter que ter nenhum colaborador para ficar passando, pegar aquele calhamaço de folhinha criptografada e ficar passando a limpo. Então, eu vou ter gasto com pessoas, eu vou ter que ter um funcionário dedicado para isso, dependendo do porte do hospital, até mais do que um, para passar a limpo um dado que nem sempre vai ser fidedigno, né? E, enfim. E uma questão que eu queria comentar até, é com relação às auditorias. Independente de auditoria, independente de qualidade, o que eu vejo que é um grande benefício da gente trabalhar com indicadores e ter essa visão sistêmica de tudo que acontece, baseada em fatos, dados, evidências, é você realmente conseguir gerar melhoria. Às vezes, a pessoa pega ali uma situação, uma amostragem de uma percepção que foi subjetiva e faz uma melhoria que não gera o resultado que ela esperava, né? Ou faz um investimento, por exemplo, né? Vou citar um exemplo de enxoval que não tem tanta relação com a higiene, mas vamos falar em tomada de decisões, né? Eu vou tomar uma decisão de fazer um planejamento orçamentário de compra de enxoval com base em um inventário que eu fiz lá manualmente. Qual é a assertividade que eu vou ter desses dados, dessa compra? Será que essa compra que eu fizer vai realmente resolver o meu problema de falta de enxoval, vai suprir a minha demanda? Voltando para a questão da higienização, eu tenho um grande problema que eu vejo da minha experiência aí, visitando vários hospitais, por meio da Morena, que eu presto consultoria desde 2020, visitando hospitais em mais de... Eu não sei quantos estados exatamente tem hospitais, aqui não estou com o dado fresquinho na cabeça, mas são 3 estados que a Morena atende. Então, vários hospitais. De todos eles, o que eles têm em comum? E é um ponto de melhoria fundamental, crucial para o desempenho, para satisfação, para entregar resultado, dimensionamento da equipe. Se eu tenho uma visão mais clara do que acontece,
ou às vezes o dimensionamento inicial ele supre a necessidade, mas com o passar do tempo, o hospital aumenta em quantidade de cirurgias, quantidade de atendimento, o cenário muda, vem uma sazonalidade, e aí? E aí, como que eu avalio esse comportamento? Como que eu avalio a demanda, o que eu tenho para fazer, e a mão de obra que eu tenho para suprir essa demanda, se eu não tiver dados? Fica no argumento, né? E a gente sabe, voltando lá no comentário da Fernanda, a gente sabe que tudo que é feito é para otimizar custo, é para ter o menor investimento possível, é para ter o melhor resultado com o mínimo esforço, enfim, né? Então tudo volta ao redor disso. E aí, desculpa se eu me estendi, pessoal, mas Simone. Não, Ana, não, faz total sentido tudo isso que você falou, é complicado, a gente tem diversos cenários, a gente sabe que é difícil mesmo, tem situações bem complicadas, mas é como a gente falou ali, né, no começo, a parte do giro de leito é um interesse do hospital, né, então é um primeiro argumento que você tem aí forte para trazer a tecnologia, é essa agilidade no giro de leito. E outra questão também que você falou importante, né, quando a gente começa a fazer o registro das limpezas, a gente começa a enxergar também o que é possível, de fato, a equipe fazer, né? Quando você olha ali o tempo em tarefa do colaborador, você fala, não, é impossível, não consigo colocar mais nada para ele fazer, né? Exato. Então, você consegue trazer essa evidência também para os gestores, né? Isso é importante também. A Maria Ferraz fez um comentário aqui, muito bacana, obrigada pelo feedback, Maria. Ela falou que o manual que eu citei é um manual excelente, que bom que vocês gostaram, não desenvolvi sozinha, fui eu e uma engenheira, a Bárbara, que ajudou também na elaboração, e a hotelaria na rede EFSER, que é uma rede pública de 40 hospitais universitários espalhados pelo Brasil, ela vem melhorando a cada dia, e nós vemos muitos hospitais públicos investindo em tecnologia, investindo em controles, investindo em gestão, e literalmente, pessoal, desculpa aí os hospitais privados, mas dando um show em muito hospital que tem bastante recurso disponível para investir. Então, a questão, eu sempre falo isso, desde o comecinho que eu entrei na área, muito dos nossos resultados não dependem, grande parte dos nossos resultados não dependem de recurso financeiro, dependem dos nossos esforços, da nossa vontade de fazer acontecer, né? Então, enfim. E eu acho que vale, Simone, vou aí dar uma sugestão, vale as pessoas entrarem em contato, porque a gente cria uma imagem, nossa, isso deve ser absurdo o investimento. Liga lá para a Simone e pergunta, dependendo do porte do seu hospital. Isso aí, me liga, a gente conversa. Além do investimento, que todo mundo acha que é altíssimo, acha que o tempo também para implantação é 6 meses, 1 ano. Não, gente, é muito rápido. E realmente é bem acessível. Então, entre em contato, a gente conversa, explica, manda proposta, enfim. Isso aí. O Arquimedes Hospitalar disse assim: nosso setor tem o poder da transformação. Com tecnologia e amor, colocamos a saúde no nível que merece. Pacientes como verdadeiros clientes em saúde. Valeu, Rafael de Florianópolis, pelo seu comentário. Muito legal. Muito bom. E é isso aí, né, gente? Em Brasília, 21 horas. Para quem perdeu o meu, que eu falei criptografado, porque a gente comentou no começo, né, que normalmente esses controles manuais, eles vêm com uma letra codificada, né, só para esclarecer a piada quem pegou no meio do caminho a live. É isso aí, pessoal. Eu acho que foi uma discussão bem produtiva. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até agora, até o fim. Simone, gostaria de fazer mais alguma consideração? Vamos passar o videozinho do New Check no final, antes da gente encerrar, que eu acho que está bem ilustrativo. E é isso, né? Ana, eu só queria mais uma vez te agradecer a oportunidade, agradecer o pessoal e me disponibilizar caso tenha alguma dúvida. Estou à disposição de todos.
Eu que agradeço pela parceria, agradeço pela solução que vocês criaram, que vem facilitar muito a nossa realidade, o nosso dia a dia. Eu sinto pelos hospitais que eu atuo como consultora e não tem essa tecnologia, a gente sente, mas a gente tem que se virar com o que tem. O que eu gostaria de dizer, assim, para encerrar, é que nós já sabemos que toda mudança é difícil, a gente enfrenta resistência, mas enfrenta a resistência, né? Às vezes é uma resistência própria, né? Uma insegurança. Mas, assim, gente, a mudança é inevitável. Se você vai resistir ou vai aderir, a mudança sempre vem. Então, é isso, né, gente? Acho que a gente só tem a ganhar. E ninguém perde nada em querer saber mais, procurar. Tem aí o site, tem os contatos. E é isso aí. Obrigada, Daniele. Obrigada, Rafael de Florianópolis. Pessoal de todo o Brasil que está aí acompanhando a gente. E vocês que vão acompanhar essa live gravada. Olha, dá uma vontade de gravar um podcast, né, Simone? Verdade. Meus áudios no WhatsApp já são meio que um podcast, né? Acho que já estou ensaiando. Verdade. Mas é isso. E aí a gente mantém contato com vocês, mantenham-se conectados aos nossos canais para as novidades. Falar em novidades, dia 12, terça-feira que vem, nós teremos o curso executivo módulo Gestão de Enxoval. Vai ser um dia inteiro falando só de gestão de enxoval. E adivinha que a Nix vai estar lá com a gente falando como a tecnologia pode ajudar nesses processos de gestão, redução da evasão, melhorar a percepção de qualidade pelo cliente. E cliente, a gente fala acompanhante, paciente e também, claro, os nossos clientes internos. E é isso aí, vocês vão estar lá, né? Vamos estar lá. Legal. Eu que agradeço, Tamires, agradeço a todos, agradeço a Simone, agradeço o pessoal da Nix e vamos nessa. Para encerrar a nossa live, então, eu vou deixar aqui o vídeo da Nix e os contatos da Simone vocês já têm, né? Se quiser, Simone, coloca nos comentários os seus contatos. Tá bom? Tá joia. Um abração a todos. Pessoal. Até mais. Um abraço. Essa é a Nix Tecnologia? Com mais de 20 anos de experiência nas áreas de saúde, hotelaria, indústria e serviços, a Nix já transformou digitalmente diversos clientes e pessoas. O NewCheck, nossa solução digital, foi desenvolvida para otimizar os resultados em diversos processos da sua instituição. Com registros seguros e informação mais acessível. Identificamos os locais e equipamentos com QR Code para uma gestão mais aprimorada de locais críticos. Disponibilizamos painéis gerenciais e relatórios dinâmicos para acompanhar o dia a dia da sua instituição. Além de um painel de locais para visualizar tudo em tempo real. Quer saber mais? Acesse www.newcheck.com.br.